conta do nosso tempo, então sejam bem-vindos, todos vocês. Pelo nome você já sabe, eu sou o Bruno, eu vou ser o monitor da sala, e é uma alegria receber todos vocês nesse encontro. Aí eu tenho também a honra de apresentar o nosso mediador, o professor Dr. Marcelo Barreira, e o eixo temático da nossa sala é práticas dialógicas para o ensino da filosofia. Então, o nosso evento ele vai acontecer hoje, no dia 25/8, no turno da tarde. Eu gostaria de lembrar para vocês, professores, que cada apresentação terá 20 minutos de exposição e 10 minutos destinados a perguntas. Eu vou estar marcando o tempo e eu vou avisar tanto pelo chat, ou se for necessário, né, vai depender da situação ali, caso vocês, né, não cheguem a visualizar o chat, também via microfone. Todas as apresentações elas estão sendo gravadas e elas posteriormente serão postadas e publicadas no canal do YouTube Prof. Filo. Mas caso algum professor não se sinta à vontade com a publicação ou a gravação do vídeo, vocês podem retornar, aí eu noto certinho o nome e a gente não faz a publicação da apresentação do professor em questão, tá? E eu desejo a todos um excelente evento. Então, se você quiser falar mais alguma coisa, Marcelo, tá? Perfeito. A introdução dessa é maravilhosa. Então, pessoal, a ideia é partilhar, é a gente conversar, entendeu? É aprender com a pesquisa do outro colega. E é isso, é uma espécie assim, de partilha de pesquisas, tá bom? Então, acho que aí o Breno pode começar, né, Bruno? Com certeza. Beleza. Pode ficar à vontade, Breno. Vai lá, Bruno. Boa tarde, gente, tudo bom? Bem, como a Caroline não estava quando me apresentei, eu sou Breno Modesto, sou daqui de Pernambuco, sou egresso do Prof. Filo UFPE e atualmente estou atuando como professor da rede estadual aqui de Pernambuco. Eu só estou com uma dificuldadezinha aqui, apresentação do slide. Beleza. Eu sou professor da rede estadual. Por conta dessa dinâmica de trabalho, que eu trabalho muito longe da capital onde eu moro, eu estou bem afastado da vida acadêmica e desde 2022 que eu não estou produzindo. Inclusive, minha pesquisa de mestrado, ela foi voltada para o ensino de filosofia numa perspectiva decolonial, algo que tem alguns entrelaces com o que eu estou apresentando hoje, mas de antemão era outro objeto de pesquisa. Esse foco, esse interesse pela surdez, ele vem na minha vida desde 2019, e estou contextualizando para fazer sentido o trabalho. Quando eu iniciei a dar aula, eu já iniciei numa turma só de alunos surdos. E aí era um desafio, porque eu não sei Libras. Hoje eu consigo me comunicar minimamente, mas no momento eu não sabia Libras. E o objetivo daquelas aulas era preparar os estudantes para o vestibular do curso de Letras Libras da UFPE. Eram estudantes que vinham de escola pública, e aí a avaliação, a prova, tem duas fases, uma redação e um teste de proficiência em Libras. Eles tinham proficiência em Libras, alguns dos estudantes, os demais, mas todos precisariam fazer a prova escrita. E aí o objetivo era instrumentalizá-los com conceitos de filosofia para utilizar na redação. Daí que surge uma inquietação na minha cabeça. Eu percebia, eu não conseguia, na verdade, aproximar a filosofia do contexto de sala de aula, da realidade que eles apresentavam, e passava horas e horas, às vezes eu passava 3, 4 horas em sala, por questões de logística do curso, e eram 3, 4 horas deles conversando entre si, eu tentando intermediar, o intérprete traduzindo, a intérprete traduzindo, né? E nada, sabe? Foram momentos desesperadores, assim, enquanto um cidadão que está na sua primeira experiência docente e tem uma barreira linguística tão patente. Daí, esse desconforto perdura durante toda a minha vida, assim, profissional, de 19 para cá, mas desde então eu não tive mais condição de investigar isso a fundo, pelo menos enquanto sujeito imerso nessa realidade, porque eu não tive mais estudantes surdos. Na escola que eu trabalho hoje, houveram estudantes surdos, mas a gente não tem intérprete. Então, não ficava na sala de aula, era só na sala de recursos, de AE. E aí, por conta disso,
enfim, deixei parado e no último ano acabei dando uma voltada a pensar isso porque voltou a me incomodar. Em conversas com colegas da época, a gente estava sentindo que, de fato, não tinha efetividade. E aí, por conta disso, voltei para revisar a bibliografia e vi que tem algumas coisas que ainda me incomodam. Tem um foco muito esquisito na questão da tradução, quando, na verdade, eu acho que não é exatamente esse o problema. Veremos a seguir. Bem, o título do trabalho é a desouventização do ensino da filosofia, perdão. Há espaço para uma filosofia surda. Então, começamos com o questionamento. E de que tipo de filosofia nos propomos a produzir? Vejamos. Nossa área temática é práticas dialógicas para o ensino de filosofia e enumerei 4 palavras-chave. Cultura surda, currículo, ensino de filosofia e história da filosofia. Algumas dessas palavras-chave conseguiríamos destrinchar durante a apresentação e outras pontualmente não, mas prossigamos. Bem, o trabalho se desenvolveu desde exclusivamente uma revisão bibliográfica, pontuando o ensino de filosofia para pessoas surdas, uma análise da proposta curricular para a filosofia no ensino médio de Pernambuco, que é essa imagem que a gente tem aqui, é o organizador curricular trimestral, que em Pernambuco a gente tem um esquema de trimestres, não bimestres, e a conceituação do que seria cultura surda. Bem, no primeiro momento eu vou passar apresentando os objetos do conhecimento analisados em Pernambuco. Destacarei apenas os que estão em negrito, aparecerão nos momentos, porque no primeiro momento aqui a gente tem filosofia antiga, pré-socráticos, Boécio, aí lógica formal e informal, silogismos, aí filosofia e senso comum, conceitos de polis, Sócrates, Aristóteles, Platão, a escolástica, cidadania, democracia e liberdade, lógica informal, método científico, revolução científica, teoria do conhecimento, Kant, com criticismo, Hegel e Schelling com idealismo, aí o realismo político de Maquiavel, o iluminismo, o liberalismo. Aí vem. Só aqui que eu começo a ver pontos que a gente consegue aproximar do contexto dos estudantes. Natureza humana e condição humana, natureza e cultura. Em seguida, o que é linguagem, quais são os tipos de linguagem, quais são as funções da linguagem. Em seguida, a gente entra no segundo para o terceiro ano, uma análise bastante longa do que é estética. Muito focado na questão da estética. E aí, perspectivas estéticas e culturais na contemporaneidade. Estética, ética da alteridade. Bem, de um modo geral, os conteúdos trazidos no currículo são pautados no viés histórico ou temático da tradição filosófica. Todavia, não temos direta ou indiretamente a brecha, o espaço para correlacionar isso com o que a gente vai chamar de cultura surda. Vejamos. Permissão para ler. A cultura surda engloba possibilidades e elementos próprios da vida dos sujeitos que se reconhecem como surdos, abrangendo não apenas aspectos corriqueiros da vida de cada um, mas também um grupo social que constituem a privação do sentido da audição não inviabiliza a interação linguística, a participação social ou a produção cultural das pessoas surdas. Na verdade, abre possibilidades alternativas para a atuação nessas áreas. O que isso quer dizer? Pontualmente, a gente está apresentando a nossa cultura, tradicionalmente, cultura ouvinte, é uma cultura que ela é pautada na audição. No entanto, a cultura surda é uma cultura que se expressa, sobretudo, de forma visual. É uma cultura onde as produções linguísticas, artísticas, científicas e as relações sociais são baseadas no visual. O olhar se propõe ao som, mesmo para aquelas que ouvem dentro da comunidade surda. Ou seja, eu, o sujeito ouvinte, se estou imerso na comunidade surda, compreendo que, naquele contexto, o olhar se sobrepõe ao som. O modo de ser surdo, por assim dizer, radicalmente, essencialmente, constitui-se de maneira diferente do modo de ser ouvinte. Por exemplo, os CODA, que são crianças filhas de adultos surdos. Ao conversarem com surdos, ignoram comentários ou interrupções de outros por meio da fala. Ou seja,
a questão da oralização está sempre, necessariamente, em segundo plano. Afinal, o objetivo, a forma de constituição da subjetividade vem a partir do verbo de maneira falada, e não do verbo de maneira expressa oralmente. Perdão, o verbo de maneira visual, e não expressa oralmente. Portanto, o ouvintismo é um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e a narrar-se como se fosse um ouvinte. Nessa perspectiva é que acontecem as percepções do ser deficiente, do não ser ouvinte, percepções que legitimam as práticas terapêuticas. Ou seja, a cultura ouvinte é também uma cultura de colonização, por assim dizer, colonização dos modos de ser, porque nos permite, enquanto maioria, suprimir o modo de ser das minorias, colocando-as enquanto sujeitos patologizados. Ou seja, não se tem o estudante, a pessoa surda, como uma pessoa completa, mas uma pessoa, um estudante que tem, por ter uma deficiência, coloca-se enquanto alguém que precisa de intervenções externas para assimilar o conceito, e não que eu, enquanto professor, precise ou necessite, me permita adaptar o currículo para incluir aquela pessoa no debate. Afinal, adaptar o currículo nesse caso seria, sem sombra de dúvida, aproximá-lo da cultura, do modo de ser daqueles outras pessoas. E, ó, os discursos ouvintistas são feitos de práticas discursivas, marcadas por estereótipos. O discurso surdo inverte a ordem ouvintista. Tem peso de resistência, rompe e contesta as práticas historicamente impostas pelo ouvintismo. E o discurso surdo continua na busca de poder e autonomia. Pensando no debate entre ouvintismo e currículo, ou como o ouvintismo se apodera do currículo, se expressa através das escolhas curriculares, tanto institucionais quanto do recorte didático que cada professor faz, a gente tem um retrato em que, muitas das vezes, por centenas de questões, desde ordem pessoal, por falta de domínio, desde ordem institucional, por priorizar o conteúdo que é abordado diretamente no Enem, mas a gente tem recortes que invisibilizam questões periféricas, invisibilizam questões que estejam fora do cânone filosófico. Pautar qual o modo de ser da pessoa surda, em nenhum momento, até onde eu conheço, foi ponto central da reflexão de um grande filósofo europeu. Então, por que razões justificaríamos para que fizéssemos essa escolha no currículo escolar? Então, esse tipo de questão me aparece enquanto um questionamento bastante forte, porque se essas temáticas, se esses debates forem ignorados completamente, como é que as pessoas surdas, que se constituem como indivíduo de forma diferente, e evidentemente também são sujeitos políticos que atuam e têm necessidades diferentes, como é que elas passarão a perceber, a se apoderar, a se apropriar do conceito, dos conteúdos, dos debates filosóficos? E, utilizando aqui de evidência anedótica, enquanto conversas aqui com colegas que são intérpretes de Libras e outros professores, sempre se existe o relato de que, poxa, a gente não consegue atingir porque acaba sendo abstrato, é muito abstrato. Mas, poxa, tudo na filosofia é abstrato? A gente, de fato, utiliza abstrações a todo momento, utiliza de recursos um tanto imagéticos, por assim dizer. Mas esses recursos, essas abstrações, elas pautam com maior ou menor proximidade questões elementares da nossa vida, questões elementares da vida humana, seja na questão da linguagem, seja na questão da política, seja na questão da estética. Então, se nós temos
esse desafio tão grande de se aproximar dos estudantes surdos, será que também a gente não tem um desafio de se aproximar dos estudantes ouvintes? Será que a gente, enquanto professor, eu, enquanto docente, não tem um desafio de aproximar a filosofia da realidade de todos os meus estudantes? Porque, de fato, quando a gente pensa no estudante surdo, existe uma barreira linguística, existe a questão da tradutibilidade. Eu tenho um intermédio de um outro sujeito, intérprete de Libras, que está fazendo escolhas tradutivas e, por assim dizer, traindo a minha exposição inicial. No entanto, a questão da aprendizagem da filosofia ainda é algo que tem muito espaço, abre muito espaço para a gente refletir. E ver, quando a gente fala que dedicar-se à história da filosofia é, sem dúvida, essencial, porque é preciso estar instrumentalizado para poder refletir. Talvez seja um debate anterior ao curricular, a questão da assimilação de pessoas surdas dos conceitos filosóficos. Talvez exista além da questão cultural, de conhecer, de apropriar-se, de fazer parte da cultura surda, tanto o professor quanto, na medida do possível, quanto os estudantes, talvez ainda exista uma questão de tradução que precise ser pautada. No entanto, eu sinto que a questão da tradução, ela não é de pronto o elemento essencial. Talvez isso enquanto realmente elucubração. Talvez seja também importante pensar em como as pessoas surdas acessam cultura. A cultura ouvinte. Como a cultura ouvinte chega para as pessoas surdas. E aí vê, de que currículos falamos? Todavia, isso não é o mesmo que submeter o pensamento filosófico a meras exegeses autocentradas ou uma erudição esvaziada de sentido, mas possibilitar uma releitura do que e por que é posto dentro e fora do cânone. Quando a gente pensa que questões sobre gênero e sexualidade, embora estejam presentes no currículo, elas são pautadas enquanto debates de segundo plano, dentro da abordagem de sala de aula, razões existem, ditas ou não ditas. Bem como quando o modo de ser e as identidades surdas também não são pautadas, respostas nós temos para isso, embora elas estejam subentendidas. Entendemos que as pessoas surdas são, de um modo geral, a grosso modo, menos pessoas. Portanto, devem assimilar o nosso modo de pensar. Elas devem assimilar, necessariamente, o modo de pensar ouvinte, porque talvez sequer sejam capazes de filosofar. Mas então, o que seria isto, a filosofia surda? Portanto, se chega à conclusão de que não existem alternativas que permitem o desenvolvimento de um pensamento filosófico inclusivo no ensino médio, senão por uma espécie de simbiose entre a cultura surda e a filosofia, uma condição de possibilidade para a desouventização, vislumbrando caminhos para o surgimento daquilo que pensamos aqui enquanto filosofia surda. Desouventizar, me permitindo neologismos, evidentemente, seria afastar-se do ouvintismo. Seria uma filosofia que propõe-se a pensar-se, assim como a filosofia da educação, a filosofia da escola, propõe-se a pensar-se no chão da escola, a filosofia que se proporia a pensar a partir das vivências, das experiências, dos debates próprios da comunidade e da cultura surda. Se temos esse questionamento, se é algo que, em algum momento, atravessará a nossa vida enquanto docente, por que, de fato, a gente não dedicar esforços, mesmo que mínimos, para poder compreender essa realidade, para poder compreender onde falhamos e por que falhamos em relação a esse sem número de sujeitos surdos que têm sua vida cortada momentaneamente pela filosofia, mas não tem a filosofia fazendo parte da sua vida. Temos aulas, temos professores, temos vivências curriculares, mas não temos vivências pessoais e subjetivas com aquele tipo de conceito. Pois bem, ela é, antes de tudo, o que chamamos de filosofia menor. Uma educação menor é um ato de revolta e de resistência.
revolta contra os fluxos instruídos, resistências às políticas impostas. A sala de aula, enquanto trincheira, como a toca do rato, o buraco do cão. Sala de aula como espaço a partir do qual traçamos nossas estratégias, perdão pelo hífen, estabelecemos nossa militância e produzimos um presente e um futuro aquém ou para além de qualquer política educacional. Uma educação menor seria um ato de singularização e de militância. Então, temos aqui uma perspectiva em que a filosofia assume o papel de fato, uma militância individual, mas também almejando mudanças ou transformações, me permitindo o termo, num contexto coletivo. Para fechar essa última citação. É importante também ressaltar que as dificuldades como componente sistêmico podem ser enfrentadas mais naturalmente quando os aprendizes são apresentados a textos escritos que tratam do conhecimento do mundo com o qual já estão familiarizados. Vê, como a gente pontuava mais cedo, se os conceitos são de tanto abstrato, muito provavelmente é porque tratam de um repertório que o estudante ainda não tem. Eu não posso chegar debatendo Escola de Frankfurt sem debater uma série de outras questões antes. A verdade é que o aprender se torna uma tarefa quase intransponível quando o estudante tem que enfrentar problemas de vocabulário, morfologia, sintaxe. É um texto sobre o qual o assunto ele desconheça. Então, aí a gente tem o fato de que a Libras é a primeira língua do estudante surdo. O português, ainda que em sua modalidade escrita, é segunda. Então, ele está tendo contato com um texto com o qual ele provavelmente não tem fluência na língua e tendo que abstrair conceitos que, por si só, já são distantes da sua realidade. Portanto, não podemos esquecer, no entanto, que o conhecimento de mundo pode variar de pessoa para pessoa e que, portanto, muitas vezes esse componente também terá de ser reorganizado, explorado, suprimido, construído em sala de aula através de um processo de negociações na primeira língua dos estudantes, ou seja, na língua brasileira de sinais. Que são algumas das referências que eu pontuei ao longo da exposição e agradeço a atenção de todos. Parabéns, Brena. Muito legal, viu? Parabéns, Breno. Você vê como o ensino de filosofia permite assim, uma espécie de metadiscurso sobre a própria filosofia, né? E aí a proposta curricular lá da escola, ela é fundamentalmente história da filosofia, né? E como reverter isso a partir da experiência, de um contexto, né? E aí eu traria algumas questões, que é o seguinte, para a gente começar a nossa conversa, né? Você vê que você trouxe o Carlos Scliar e o Ronice Quadros, né? Que tem uma discussão epistemológica, né? Uhum. Linha de inclusividade. Depois também o Silvio Gaulo e o Paulo Freire. Mas assim, a minha primeira questão seria essa, né? O seu referencial teórico, como bom professor, né? Quer dizer, qual é o referencial teórico para você trabalhar? Então, você trouxe alguns, né? Uhum. Agora, você trouxe também, por exemplo, a discussão, portanto, epistemológica, a discussão estética, por conta do imagético, né? Que é importante para o visual, a questão política, porque trabalhar com PCD implica toda a humanidade, né? Aqueles que estão considerados, vamos dizer assim, como padrão, esses, olhando de perto, né? Eles também estão no grau do que a Butler chamaria de precariedade. Então, assim, essa estratégia política para, de fato, ter uma universalidade a partir dos PCDs e a partir daqueles que são os desviantes, que somos todos, né? É bem interessante também. Então, tem viés estético, epistemológico, político, né? A questão, por exemplo, propriamente, né, da questão curricular, subverter, então, né, essa proposta curricular para uma perspectiva que seja a partir da experiência, né? Então, tem coisas assim interessantíssimas. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, e eu não sei também se o pessoal que está aí, o Norberto, Caroline, né, tem o Everton, tem a Priscila, parece também, né? Então, se o pessoal quiser colocar alguma questão também, eu acho que a gente pode aproveitar, aí você faz um pacote. É tão pouco tempo para a gente poder bater papo, né? Então,
Bruno? Eu ia falar exatamente isso, gente. Não, eu sou o insuportável. Então, para as pessoas que não chegaram depois, eu vou liberar esse tempo de 10 minutos. Eu não vou contar essa explicação, Marcelo. As perguntas, então, a partir de agora, eu conto os 10 minutos para pergunta, para debate, essas coisas assim. Tô dando o bônus, né? Então, fiquem à vontade, gente. Coisa boa. E aí, galera, mais alguém? Aí, senão o Breno pode começar já. Caroline. Gostei muito da tua proposta, assim. A gente teve Libras na graduação, mas é um negócio que daí tu acaba só realmente pondo em prática. Se tu tem algum aluno, sou professora de história, na verdade. Eu tive aluno surdo, mas tinha uma professora que acompanhava, porque ele também estava se alfabetizando em Libras também. Então, e eu tive na minha escola tem alunos cegos, né? Ou com baixa visão. E aí eu entendi, assim, a tua proposta, assim, mas eu queria perguntar se tinha alguma coisa, assim, voltada para os professores, assim, talvez alguma formação, alguma coisa assim no sentido, ou alguma proposta didática, não sei se é essa a proposta também do projeto, mas, ou trazer isso para o que isso venha a surgir, né, porque na minha escola a gente fala muito do DUA, né, até para não ficar, porque como são vários alunos diferentes, tem baixa visão, mas tem autista, tem, né? E aí a questão da abstração da filosofia não pode ser uma desculpa para a gente não trabalhar a filosofia, né? Isso. Obrigada, adorei o teu projeto. Mais alguém? Tudo bem, então vamos lá. Respondendo primeiro ao Marcelo, ainda é algo muito nebuloso, ainda é algo que está em construção, porque eu sinto falta de repertório, mas, como é que eu posso dizer, que discuta diretamente essas questões. Existe sim, vem se desenvolvendo um repertório, hoje, nas últimas décadas, na verdade, quando eu estudei, na última década, né, quando eu estudei isso em 2019 para 2020, eu sentia muitas questões em aberto. Mas quando eu voltei a pegar nesse material agora em 2020, no final de 24 para o começo de 25, eu vi que avançou bastante. Ainda tem muitas produções que vão no sentido de nossa, como é difícil ensinar filosofia para o sujeito surdo porque ele não sabe português. Ponto. É uma barreira linguística e acabou aí. Então, a solução é alfabetizar em português. Isso não responde às dimensões culturais e subjetivas de cada sujeito ali presente. Todavia, tem um professor, que eu acho que é do Rio de Janeiro, que é o Rezende e o Horn, são dois professores, que eu acho que eu cito eles em algum momento, mas talvez eu não tenha... Acho que eu deixei de lado. Rezende e Horn são do Rio de Janeiro, que eu posso pegar daqui a pouquinho a referência direitinho e passar para vocês. Que eles estão debatendo realmente como o ensino de filosofia pode atuar nessas brechas. E bem, individualmente, eu parto de um referencial um pouco anterior. Uma reflexão feita por Simão Rodrigues, que foi mestre do Bolívar, tal, que ele apresenta a necessidade de desenvolver uma escola popular, uma escola que possibilite o acesso para todas as pessoas, mas que possibilite também sua permanência e que possibilite que aquilo faça sentido. A gente hoje no Brasil, ao meu ver, tem uma escola que é pública, afinal ela é aberta para todos, mas ela não se concretiza enquanto popular ainda. Ela não atinge todos da mesma maneira e talvez não tenha nenhum objetivo disso. E a partir do Rodrigues é que eu vou fazendo encaixes, que é meu filósofo de carteirinha, eu tenho fã-clube e tal. A partir dele é que a gente começa a procurar correlações. Correlação com Freire, a correlação com a Ronice Quadros, o Carlos Sclia. Esse pessoal, quando ele vai se aproximando dos debates que eu venho da minha própria bagagem individual enquanto pesquisador e professor de filosofia, a gente vai conseguindo traçar esses paralelos. E aí, quanto que Caroline pergunta, é muito interessante, porque é algo que eu busco, eu desejo, eu tenho muito interesse, mas ainda não desenvolvi. Tristemente, esse era o meu plano, o meu objetivo, que fosse o objeto de estudo da minha dissertação, né, do profil.
E aí, por questões de mudança de cidade, mudei para outra escola, tal, não tinha mais contato com sujeitos surdos, com estudantes surdos, e eu não ia fazer um mestrado profissional de mentira. Daí, acabei modificando o objeto, mas, de fato, é algo que eu tenho muito interesse, e talvez, quando der certo esse doutorado profissional aí, eu volte a pesquisar e consiga, de fato, produzir um material que sirva enquanto diretrizes, talvez uma revisão curricular, para o professor em sala de aula, porque é o tipo de material que eu preciso, é o tipo de material que eu sinto que estou fazendo as discussões epistemológicas, estéticas, políticas, mas colocar isso, levar isso para o chão da escola, para a minha realidade de sala de aula, ainda é um desafio. E o objetivo desse momento de hoje foi realmente debater, ver o que tem de contribuições para se fazer, onde é que essa reflexão ainda está fraca e onde é que ela está falhando, porque no mês de junho agora, eu publiquei um artigo sobre essa temática no Instituto Nacional de Educação de Surdos, na revista Espaço. E aí, mas é aquilo, a gente tem publicação de artigo, mas ninguém leu nossos artigos. Então, é necessário que a gente debata em eventos assim para poder reconstituir e melhorar as ideias. E quem sabe um dia, no futuro próximo, espero, a gente consiga ter um material que sirva de apoio didático também para o professor em sala de aula. Espero ter conseguido responder as questões de vocês, pelo menos apontar direcionamentos. Obrigado, Brena. E uma filosofia surda. Isso. Legal. Parabéns, cara. Agradeço. Perfeito, então. Muito obrigado, Adriana. Adorei a fala. Não tenho o que falar. É muito gratificante estar no meio de pessoas interessadas no assunto, né? Normalmente a gente não vê isso no dia a dia. Pelo contrário. Então é muito legal. Então acho que a gente pode seguir para a próxima apresentação, que vai ser a do Norberto. Não sei se quer falar mais alguma coisa, Marcelo, mas eu acredito que seja isso, né? Isso, perfeito, cara. Vamos lá, Norberto. Beleza, então, obrigado. Se a voz falhar, não se assuste, porque o nosso clima aqui está um pouco frio, a garganta está meio comprometida. O Breno, muito bom seu trabalho, parabéns para você. Vamos fazer a apresentação. Está aparecendo? Está sim, Norberto. Beleza, então. Turma, então, meu nome é Norberto Chemin, atualmente professor de filosofia na cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e o colégio é um colégio da rede estadual, é uma escola técnica Presidente Getúlio Vargas. Bom, eu tenho minha graduação completada em 1983 pela Universidade de Passo Fundo, e eu entrei nessa graduação de filosofia digamos assim, a vida me levou para isso, porque meus pais me levaram para o seminário e do seminário, o seminário me levou para a filosofia. Então, eu fui para a filosofia não com a intenção de estudar filosofia, mas porque era uma das necessidades, um dos caminhos a trilhar para quem fosse seguir, então, a possível trabalho na igreja, né? Mas quando eu estava na Universidade de Passo Fundo, estudando a filosofia, eu comecei a sentir um certo gosto por ela. Eu gostei do que a gente conversava, do que a gente estudava, e completei o curso com muito interesse em trabalhar nessa área filosófica, mas acabei não fazendo isso, porque teve um outro chamado mais forte ainda, que foi essa questão da política, mas principalmente dos movimentos populares. Então, desde 1983 que eu comecei, já saí da faculdade já atuando em movimentos populares, alguns ligados à igreja, depois outros não. O que, por consequência, me afastou um pouco da filosofia do ponto de vista do estudo mais formal da filosofia. Mas, no entanto, nos movimentos populares, o trabalho com a educação popular, ele tem esse caráter filosófico. Então, eu trabalhei
certo período na área administrativa, mas na maior parte do tempo, desde recente, eu trabalhei com formação, com cursos, eu coordenava cursos aí no Brasil todo, andando para cá e para lá, fazendo alguns trabalhos relacionados a especificamente algumas temáticas. Então, isso tem uma conotação filosófica também por trás, sempre carregava alguma coisa de orientação filosófica. Uma das mais fortes, no caso, foi a educação popular. Especificamente em Brasília, a gente trabalhou com educação de jovens e adultos pelo método Paulo Freire, junto com a Universidade de Brasília. E foi a partir desse trabalho que eu senti, então, uma necessidade de voltar para o estudo. E foi, não coloquei aqui, esqueci de colocar, mas eu acabei fazendo, tá aqui em cima, em especialização na Universidade Católica de Brasília, e o curso é especialização em filosofia e existência. Isso despertou de novo o interesse pela filosofia, mas também não consegui atuar porque o movimento social me levava sempre para um caminho um pouquinho diferente do trabalho mais formal. Agora, mudando para Santo Ângelo, no ano 2016, eu me cadastrei na rede estadual, aí sim, objetivamente com a intenção de dar aulas de filosofia. Depois de 2, 3 anos eu fui chamado, então eu comecei meu trabalho em 2020, 2019, 2020, 25, na rede estadual do Rio Grande do Sul. O ano passado, depois dessas aulas, que eu gostei das aulas, do jeito de dar aula, e gostei voltou o interesse assim, em aprender filosofia, despertei alguns interesses específicos, eu pensei, bom, vamos fazer um mestrado. Então, procurei mestrado, encontrei o mestrado da URGS, o Profilo, que eu não conhecia, conheci ali no mês de novembro do ano passado, apresentei meu projeto, fui aprovado e cá estou. Inclusive está aqui junto com a gente, ouvindo as nossas apresentações, a professora Priscila, que ela é minha orientadora do projeto nesse mestrado. Tivemos aula com ela no primeiro semestre, agora já estamos numa outra fase, né? Começou recentemente. O meu projeto, ele tem o título Filosofia Estudante, uma conexão dialógica possível. Eu coloquei esse título porque eu tenho muito interesse em ver, quando eu entro na sala de aula, eu quero ver o jovem sincronizado com a filosofia, ligado com a filosofia, buscando informações sobre. Me interessa muito mais do que o próprio ato em si de ensinar. Então, quando eu vejo alguém conversando e me perguntando coisas sobre filosofia, eu fico muito entusiasmado. Então, eu pensei, esse deve ser o projeto. Quero ver como é que isso, quero pesquisar isso, quero ver como é que isso pode acontecer. Então, eu tenho como projeto de pesquisa fazer essa pesquisa de como se conectar essa filosofia com a vida cotidiana do sujeito, tanto da gente como professor, como do estudante. Aí eu considero que a filosofia, então, ela não é algo somente abstrato ou abstrato e distante, mas ela é uma ferramenta para lidar com o dia a dia do jovem, do dia a dia da gente. Inclusive, hoje, na sala de aula, eu conversando com os alunos sobre isso. Eu falava para eles, a gente trocou umas ideias de que o que dá orientação para a vida da gente é uma filosofia, é a filosofia. O que projeta a gente no futuro é uma filosofia. E nessa conversa, um aluno apresentou um livro, por exemplo, hoje, de filosofia da vida, chamada Ikigai, que é uma filosofia japonesa de propósito de vida, e eu perguntei por que ele estava lendo aquele livro, e ele disse, porque o senhor falando dessas coisas, eu senti que eu precisava aprofundar um pouco mais. Não é uma filosofia formal, mas é uma filosofia japonesa, é uma filosofia de vida, então o que interessa é isso, que o jovem percebeu que na filosofia tem uma possibilidade de resposta para alguma coisa que ele queira. E isso vai acontecer através de um diálogo entre esse jovem e a filosofia, que poderá eventualmente influenciar as suas escolhas. Ele vai ter que fazer escolhas em um determinado momento, e essa escolha pode ter uma orientação filosófica. Se isso ocorrer, é muito bom. Então, é fruto exatamente do que acontece em sala de aula, né? Os objetivos do projeto é incentivar que os estudantes dialoguem sobre questões que lhe dizem respeito, mas que eles também façam uma relação com a filosofia. E nesse processo de diálogo entre eles acabam aprendendo a ouvir, a falar e a comparar opiniões. Ouvir as opiniões
nem sempre acontece. Muitos acabam não tendo interesse em ouvir, no dia de hoje, o que o outro tem a dizer sobre. Principalmente se o assunto é um pouco mais sério. Agora, falar sobre, mais difícil ainda. A resistência dos alunos em falar, por exemplo, em público, de expressar as suas ideias, as suas visões de mundo, é muito difícil. Então, a sala de aula, a sala de filosofia, no caso, ela tem essa possibilidade, deveria e tem que caminhar para isso, fazer com que eles consigam expressar as suas opiniões, e aí, objetivamente, comparando com a dos demais, né? Então, eu tenho uma compreensão de que os jovens têm uma visão de mundo. Eles têm opinião, eles têm posição. Eles não estão na sala de aula como se fosse uma tábula rasa, como diria o filósofo, né? Estão aí sem nada e prontos para receber algo. Não, eles têm uma visão, eles têm uma opinião, já têm inclusive projeções de futuro particular, pessoal, que eles só não apresentam, mas a gente sabe que eles têm. Então, o que é esse momento do diálogo? É um momento de descoberta, de busca de nova identidade. Eles têm isso, o espaço deles é muito disso, né? Quando eles trocam ideias entre eles, é para identificar sua identidade, a sua presença no social, como é que isso vai se dar. É só prestar atenção em coisas mais, eu pessoalmente considero isso um pouco banais ou secundárias, que por exemplo, eles estão conversando, eles estão projetando como é que eles vão jogar futebol, como é que eles vão jogar numa possibilidade de ganhar dinheiro com futebol, ou seja, eles estão fazendo uma projeção. Alguns, claro, jogam isso mais para o emprego, estão no primeiro ano, mas já estão projetando emprego no final do médio, né? O que mostra que eles têm uma projeção, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista filosófico, mostra que nós temos um problema. Qual é? O jovem está muito condicionado pelo mercado de trabalho, ele quer se projetar imediatamente aí. Alguns até abandonam o ensino médio exatamente para poder trabalhar. Claro, em algumas circunstâncias por questões financeiras, né? Mas muitos não, muitos porque vem nisso uma possibilidade de um futuro. E a filosofia pode fazer uma reflexão sobre isso. A gente pode aproveitar a sala de aula para refletir. Será que não cai melhor um curso de graduação antes ou não? Então, o outro objetivo do projeto é ver que o papel do professor é esse, na sala de aula, é contribuir para que isso ocorra. A gente precisa criar um mecanismo para que esse debate ocorra e a reflexão sobre o futuro dele possa acontecer. Como diria o Paulo Freire, então, que é um referencial teórico meu, que todos se sintam sujeitos do seu pensar, discutindo o seu pensar, sua própria visão de mundo, manifestada implícita ou explicitamente nas suas sugestões e na dos seus companheiros. Então, o Paulo Freire tem isso muito claro, que a sala de aula pode propiciar essa discussão do pensar e da visão de mundo de cada um. Eu vou começar pela prática pedagógica do que eu tenho feito nesses 5 anos, na maioria delas acontecendo esse ano por conta até do Profila, já influenciou o meu projeto, o meu planejamento de aulas desse ano. Como eu fiquei muito tempo afastado da academia, eu comecei de um jeito, no ano seguinte já mudei, no terceiro ano já mudei de novo a metodologia, ou seja, aprendi muito, fui fazendo sempre várias experiências de filosofia em sala de aula. A primeira delas é sempre estimular o jovem a fazer perguntas. Eu provoco eles para isso. Eu faço muita pergunta para eles o tempo todo. Eu, ao invés de fazer uma exposição meramente discursiva, eu faço perguntas, dialogo com eles o tempo todo. Provoco um, provoco outro, até que eles, de certa forma, reagem, se posicionam e tal. E esse diálogo sempre começa, né, em torno do que é a filosofia. Aí eu revisto opiniões individuais e depois eu sugiro a eles um aprofundamento a partir do que eles mesmos falaram. Eu levo isso anotado e depois eu sugiro para eles, então, continuidade do que eles mesmos falaram, né? Essa roda de conversa, então, ela faz isso, ocorre 3, 4 aulas para a gente aprofundar mesmo o que é a filosofia, até que eles conseguem, então, entender, compreender que essa filosofia pode ser aprofundada e pode ajudar na vida deles, né? Eu adoto algumas metodologias, eu apresento aqui uma delas,
que não foi criada por mim, mas eu aprendi ela e uso em sala de aula, que é uma dinâmica numa determinada aula, né? Eu entro mudo, eles começam a falar e eu vou anotando no quadro o que eles falam, mas transformo em perguntas. Então, bom dia, eu pergunto, o que é um bom dia? O senhor tá bem, professor? Porque eu não estou falando nada, eles começam a ficar preocupados. E eu escrevo no quadro o que significa o bem, o que significa estar bem, só eu, todo mundo poderá estar bem ou não, ou vocês desejam somente para mim ou para todos. Então eu vou colocando no quadro coisas assim que eles vão, então, eventualmente, alguns assim, o professor hoje endoidou. Aí eu escrevo lá no quadro o que é loucura. Então, todas as reações deles são transformadas em perguntas. Depois eu passo para um momento de explicação um pouco melhor do que seria exatamente uma pergunta filosófica, como pode ser feita, e usando aí as conjugações verbais e tal. Mas, enfim, o objetivo principal é fazer com que eles percebam a importância das perguntas. Depois uso até uma poesia do Brecht sobre perguntas, né? Perguntas que todo cidadão deveria fazer, e aí eles vão, então, entendendo essa questão da pergunta. Como eu falei no começo, eu anoto as informações deles como uma chance de orientá-los, porque chega no momento que eu coloco o desafio para eles. Então, agora, depois de muita conversa, tem algumas leituras de texto que eu levo também, de introdução à filosofia, mas eu remeto para eles o seguinte, que eles escrevam. Então, não é só uma questão de conversar, mas também de colocar no papel o que eles pensam sobre. E aí a sugestão é o tema livre. Cada um escolhe o tema que quiser. Aqui nós temos uma situação bem interessante. Alguns colocam um tema sério de cara. Devido ao bate-papo anterior, eles já têm uma ideia do que eles querem escrever e escrevem livremente sobre. Alguns vêm e perguntam para a gente, conversa, não sei o quê. Tá. E existe o terceiro grupo, que é o grupo daqueles que satirizam, que aproveitam a oportunidade para brincar sobre o tema e apresentam temas assim, aparentemente insignificantes. Então, eu tive exemplos assim de pessoas que falaram, eu quero falar do Grêmio, é um time nosso aqui do Sul. O outro, eu quero falar sobre mecânica. Então, a intenção deles é brincar com a situação, mas aí eu devolvo exatamente colocando possibilidades de questões que podem ser tratadas mesmo nesse tema. Então, por exemplo, o futebol. Você quer falar do Grêmio ou de futebol? Pode ser futebol, então, mas aí tu aborda o Grêmio, mas eu quero que você fale qual o significado do futebol para a cultura popular brasileira. É popular? É negócio? É cultura de massa? Aí eles ficam assim muito sem entender e tal. Então, pesquisa mais sobre o que significa isso. Aí eles ficam com o compromisso de pesquisar cultura de massa, tá? Escreve alguma coisa lá. Depois, no segundo momento, eu peço para que eles estudem um pouco, então, sobre, por exemplo, a escola de Frankfurt. Então, eles acabam aprofundando o tema. Essa experiência foi muito rica, todos se envolveram, e eu fiz uma relação de temas que chegou a quase 25 temas diferentes, que ainda vou continuar ainda tratando sobre. Então, isso é uma coisa... E a escrita deles muito interessante também, de redação. Para isso, eu uso ferramenta. Como eu tenho muitos alunos, eu uso o Google Sala de Aula, que eu considero uma das ferramentas melhores. Ali o aluno registra a sua redação e ela fica aí sempre. Eu posso usar, interagir com eles e usar durante o ano todo. Mas eu também faço explanações. Todas elas são dialógicas, mas minhas explanações não são meramente discursivas, elas são dialogadas. Mas eu apresento para eles um mapa, por exemplo, das áreas temáticas. E aí depois eu classifico a redação deles dentro de uma área, e agora para o terceiro trimestre nós vamos para isso, vamos estudar com maior profundidade a área e o tema e fazer o debate do tema que ele escreveu na redação. Mas eu apresento previamente um pouco de cada uma dessas áreas, sempre usando as próprias perguntas, de forma dinâmica, provocando os alunos para dialogar sobre a área específica. Então, isso serve como referencial para eles. Eu também apresento outra área, outro mapa da filosofia, que é a história da filosofia. Nós não vamos estudar a história da filosofia, mas eu apresento brevemente os períodos, quais são,
e depois, dentro desses períodos, mais ou menos, quais são os conceitos, a forma, a ideia central de filosofia de cada período. Por exemplo, os pré-socráticos, depois os clássicos. Aí eu mostro para eles que é o momento em que a filosofia se transforma em algo mais sistemático, principalmente com Aristóteles. Depois eu dou um salto para a Idade Média, mostro que há um vínculo entre a fé e a razão, mostro como isso acontece através das duas escolas, a patrística e a escolástica, mas focando muito nessa relação do que seria uma sociedade baseada na fé, o que seria uma sociedade baseada na filosofia, e apresentar também um pouquinho dos seus pensadores. Eu também remeto para a pesquisa filosófica, como eu falei antes, então ele escreveu uma redação, logicamente ele vai ter que pesquisar sobre. A escola de Frankfurt ele não sabe o que é, não faz a menor ideia, então eu faço como uma das atividades específicas a pesquisa brutas, eles buscam isso na internet, e depois de feita a pesquisa, eu esqueci de colocar aqui no slide, mas depois da pesquisa eu peço então que eles façam uma síntese da pesquisa. Então eles têm duas escritas no trabalho do ano, tem uma síntese e tem uma redação. Ambas sempre melhorando com o passar do tempo, né? Eu sempre solicito novas reformulações para eles. Então, considerando a temática, eles fazem a pesquisa. Eu vou apresentar agora os meus referenciais teóricos, considerando o seguinte, que eu tenho muito claro na minha cabeça que a pesquisa deve ser dessa relação do aluno com a filosofia, mas também a postura do professor na sala de aula. O meu referencial teórico é muito forte nessa perspectiva também. Qual é a postura do professor na sala de aula? Um dos referenciais que foi apresentado pela Priscila foi a Bell Hooks, e eu gostei muito, porque ela mostra exatamente a importância de transformar a sala de aula num ambiente de construção de filosofia e também de outras questões, como, por exemplo, a gente encontra no livro dela, Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade. É aí que a gente encontra, na visão dela, além da pedagogia engajada, a necessidade de uma confrontação da classe social. Ela, como negra, com certeza vê isso como um problema urgente a ser discutido, e transformar a sala de aula numa confrontação social abrange, além da questão racial, todas as outras questões, como gênero, economia, divisão econômica, política, participação, essas coisas todas podem ser colocadas na sala de aula. Se o aluno não coloca, o professor está aí para possibilitar que isso venha a acontecer. Então, esse referencial teórico da Bell Hooks é exatamente para isso. Outro referencial teórico que eu estou usando, já comecei a escrever, da Bell Hooks também já escrevi, vou colocar isso no trabalho final, estou em fase de elaboração. Outro referencial é o Alejandro Serletti, e usei uma parte inicial do livro dele, até agora, né, que a sala de aula tem que ser um espaço que crie condições para a formulação de perguntas. Se não houver as perguntas, dificilmente você teria uma construção de filosofia. Então, o livro dele, Ensino de Filosofia como Problema Filosófico, apresenta essa afirmação dele, que eu trouxe ela integralmente para vocês verem, que diz o seguinte: poderíamos perguntar-nos, antes de mais nada, se é realmente possível ensinar filosofia sem uma intervenção filosófica sobre os conceitos e as formas de transmissão dos saberes filosóficos. Outra pergunta, ou sem responder univocamente o que é filosofia. Ou também, sem se colocar que tipo de análise social, institucional ou filosófico-político do contexto é requerido. Ou as condições sobre as quais se levará adiante esse ensino. Então, a gente pode ver aí pela penúltima afirmação deles, sobre o tipo de análise social, institucional, filosófico, que fecha um pouco com Bell Hooks. É preciso fazer da sala de aula um espaço para análise também das questões sociais, políticas, econômicas e institucionais do país. Outro referencial, nosso amigo Paulo Freire. Aqui são teorias que a gente já conhece bastante, mas fazem
que eu estou considerando como interessante colocar no meu trabalho, que é ensinar não é meramente uma transmissão de conhecimento. O livro Pedagogia da Autonomia aborda também essa questão, e eu vou usá-la no meu trabalho final, que é a sala de aula tem que criar possibilidades para a produção e construção do conhecimento. Então, esses 3 autores têm uma certa semelhança na forma de ver o processo de ensino de filosofia na sala de aula. Bom, turma, esse é o meu referencial teórico, eu já apresento também um pouco da experiência, eu fico aberto aí à apresentação, às perguntas de vocês. Deixa eu ver como é que eu fecho. Perfeito, então, Norberto, muito obrigado. Gente, eu queria só deixar avisado aqui que passou um pouquinho, mas não tem problema. Não tem problema, Norberto. Aí, no máximo, a gente vai subtrair um pouco do tempo das perguntas para não atrapalhar o restante, tá bom, gente? Então, de 10 minutinhos de perguntas, a gente vai deixar 5, por conta dessa que a gente passou. Então, eu não vou atrapalhar em nenhum momento a apresentação de vocês, quando vocês tiverem. Aí eu só vou subtrair o tempo, tá? Então, quem tiver pergunta, pode ficar à vontade. Só um comentário, viu, Norberto? Parabéns. E é muito importante que, como o Serlete coloca, né, não dá para ensinar Descartes sem ser de uma maneira cartesiana, né? Não há como você ensinar Freire se não for de uma maneira freiriana. Ensinar Freire como educação bancária não dá, né? Então, o que você fez foi isso, tentar construir freirianamente uma educação libertadora, né, e uma educação que vai numa linha de autonomia que não seja uma autonomia kantiana, né, pura e simples, né, mas é fazer os estudantes pensarem como um ato de criação, de transformação, nessa inter-relação entre estudante, professor, outros estudantes, né? Isso eu achei bem legal. Então, assim, parabenizar, né, e perceber que você não fica só numa mera opinião, né? Você trabalha a opinião para eles construírem argumentos, ou seja, articularem ideias, articularem juízos, afirmações, construindo uma argumentação, né? E isso sem uma determinação, né, teórica, né? E aí eu gostaria de escutar a professora Priscila, que é a sua orientadora. Por favor, professora. Oi, gente, boa tarde. Desculpa aqui, minha câmera não está funcionando, mas muito bom assistir o Brennan antes, e agora ouvir o Norberto mais uma vez. E te conhecer assim de vista, Marcelo, que enfim, né, a gente sabe uns dos outros, às vezes, dos colegas aí do prof, mas não sabe identificar o rosto também, né, que é muito importante. Norberto, eu queria, assim, comentar um pouco, né, e falar até nesse ponto que o Marcelo levanta sobre, né, essa ideia de permitir que os estudantes falem, né, não é permitir que eles falem qualquer coisa. Eu acho que essa é uma coisa importante para o ensino de filosofia, e um ensino de filosofia que tem como inspiração metodológica um Paulo Freire, um Bell Hooks, né, que são, enfim, pensadores, um pensador e uma pensadora que enxergavam um universo de possibilidades em todos, né? Eu acho que essa é uma coisa muito importante, e essa ideia da conversa na sala de aula, né? Porque eu acho que às vezes os professores, e eu me coloco, né, no meio disso, a gente tem um pouco de medo da conversa, medo do que vai surgir, que vá para algum lado que a gente não vai saber abordar, e eu acho que esse é uma espécie de risco que a gente tem que correr. Tem que correr e tem que lidar com aquilo que aparece na sala de aula como os elementos precisamente com os quais nós vamos trabalhar, né? Então, enfim, queria te ouvir um pouco, assim, como que são as interações, como é que os estudantes, eles enxergam também uns aos outros, né, e vou usar o enxergam aqui para não ficar no ouvir do Brennan,
para falar um pouco, né, de como eles se veem ali se colocando as suas próprias ideias. Como é que eles interagem entre eles também, porque eu acho que isso é importante quando não vem só de nós uma pergunta, por exemplo. Se a gente faz eles se perguntarem entre eles, isso gera também uma possibilidade ali de abertura, porque às vezes o professor perguntando é uma espécie de inquisidor, assim, agora tem que dar a resposta certa. Enquanto entre eles as coisas podem ficar mais soltas, mais fluidas, e aí então aparecerem esses pontos, né, a partir dos quais tu vai poder então fazer uma ancoragem filosófica. Acho que essa é uma imagem boa, assim, de discussão. Mas é isso, gente, não quero monopolizar aqui também. Obrigada. Beleza. Tem mais alguém que queira fazer uma pergunta? Eu faço assim, quando eu provoco eles se manifestam com certeza, tanto na escrita quanto nas conversas de sala de aula, e eu tenho constatado 3 situações. Uma delas é, como o Breno falou, ao contrário, em sala de aula às vezes é muito doido, eles não ouvem. Entre eles, a dificuldade de ouvir um e o outro é bastante grande. Quando um está falando, os outros estão conversando outras coisas. Isso ocorre muito, né? Mas tem um momento em que acontece que é uma espécie de formação de pequenos grupos. Eles acabam criando uns grupinhos de forma mais específica. E eu nunca trabalhei contra esses grupos. Eu reforço eles, eu deixo que eles se mantenham na sala de aula, naquele grupinho, porque ali dentro acontece. É nesse momento em que, nesses pequenos grupos, normalmente 5, 6 pessoas, que são mais simpáticas entre elas, ali o debate é muito interessante. Então, eu vejo isso como positivo. E outra coisa é quando você tem uma apresentação, aí uma pessoa coloca uma opinião polêmica, então todos interagem. Principalmente se essa opinião for contraditória, no sentido de um e outro, né? Eles debatem sim. Eu consigo fazer, viu, Priscila? Em sala de aula eu consigo fazer com que eles se manifestem, interagem entre eles com questões filosóficas. Não muito longo, o tempo é muito curto, muito rápido, mas acontece. Acontece sim. Perfeito, então, Norberto. Muito obrigado pela sua fala, apresentação Beleza, eu muito que agradeço. gratificante. E agora a gente vai ter a apresentação, então, da Caroline, com o Caótico Mal ou Leal Bom, a filosofia através do RPG Dungeons & Dragons. E é isso. Você tem seus 20 minutos de exposição. Fica à vontade. Obrigada, eu vou botar aqui primeiro a apresentação. Compartilhar? Certo, será? Eu acho que eu botei errado. Não, tá. Tá certo, gente? Tá aparecendo aí? Tá ali. É que eu acho que a minha internet ficou um pouco lenta, daí demorou para aparecer para mim. O nome até alterei um pouquinho, mas eu deixei o Caótico Mal, o Leal Bom, porque vai ser o cerne, assim, né, da questão. Aí o título ficou ensino também, né, o subtítulo, ensino de filosofia nos anos finais do ensino fundamental através do RPG Dungeons & Dragons, e os conceitos que vão ser trabalhados, né, especificamente filosóficos, né, liberdade, identidade e moralidade. Vou explicar um pouquinho mais ao longo. Daí, me apresentar aqui, então, sou Caroline, tenho esse nome comprido, mas pode me chamar de Carol só. E a minha orientadora desse projeto é a Inara Zanussi, né? Eu sou professora do município, da rede municipal aqui de Porto Alegre. A escola se chama MF Presidente Vargas. E então eu trabalho com anos finais, né? Não com ensino médio, do 6º ao 9º ano. E aqui, acho que no Brasil todo, né? O ensino de filosofia é junto com o ensino religioso, o ensino fundamental, né? 2 períodos, os 2 são juntos. E aí a gente só tinha BNCC do ensino religioso, né? Agora que aqui a rede está se movimentando para, né, por causa da pressão do pessoal da filosofia, né? Para criar também o currículo, enfim,
ali. Eu estou atualmente trabalhando eu trabalhava com sexto até os nonos, mas agora eu só estou com os nonos anos, né? Eu estou em outro setor da escola também, daí fiquei só com os nonos anos, no caso. Daí o projeto eu vou fazer apenas com eles. Eu vou explicar ali depois. Então, quando eu pensei em criar no projeto para fazer, né, quando eu soube do Profilo, tudo, pensei em fazer, então, algo que também fosse do meu interesse, que eu acho que, como professores, quando a gente gosta de algo também, a gente acaba, por osmose, assim, passando para os nossos alunos também isso. E eu gosto muito de RPG, né, de jogar RPG, e pensei, por que não juntar, né, então, essas duas coisas na hora de trabalhar os conceitos filosóficos ali que se apresentam, né, no currículo. E utilizando da gamificação, né, que é uma dessas metodologias ativas que funcionam bem, né? E aí os conceitos que aparecem, né, que eu escolhi ali foi moralidade, identidade e liberdade, que estão, além de estarem no currículo, são coisas que aparecem nas conversas com os estudantes também, eles gostam muito, se manifestam mais quando a gente aborda temas relacionados a isso, assim, né? Então, pelo menos percebi isso. A hipótese ali, né, complementando, é que os jogos de RPG, no caso dos Dragons, né, especificamente, porque tem vários outros, através da criação de personagens, uma história base, auxiliam a pensar de forma prática sobre questões filosóficas, né? Então, qual que é a ideia, assim, para trabalhar isso, né? Depois eu vou explicar melhor a metodologia, né? Daí, talvez alguma dúvida se esclarecer melhor depois. Mas no D&D, tu cria um personagem, tem vários, né? Mas falando especificamente desse, ao criar o personagem, tu tem que criar uma tendência, o alinhamento, né? Tem essas duas nomenclaturas do personagem, né? Tu escolhe várias coisas, a raça, a classe, o background, né, dele, que é os antecedentes, quais são os valores e tal. E meio que tu tem que deixar, né, isso meio que pronto, porque o teu personagem ele já vai existir adulto, né, digamos assim, ou jovem, enfim. Então, tu cria esse alinhamento, né? Dentro do D&D tem dois tipos, tá? E aí isso vai estar um relacionado à moral, né? E outro relacionado a tuas atitudes perante a sociedade, as leis, né? Então, até relaciona com a questão da liberdade, né? Então, bom, mal e neutro, e o outro é leal, caótico e neutro. E aí tu faz 9 combinações, né? Dentro disso, tu pode escolher um personagem que é leal bom, ou leal mal, leal neutro, né? E assim por diante. E aí, dependendo dessas tuas escolhas, na hora de jogar, né, a aventura, tu tem que partir desse teu alinhamento na hora de tomar alguma decisão ou agir, né, na hora das tuas ações. Sejam elas tem momentos de combate, né, mas não precisam ser só isso, pode ser na hora de investigar algo ou uma decisão que o grupo tem que tomar, né, e é um jogo que tu geralmente não joga sozinho, tu geralmente joga com um grupo junto, né. Continuando ali. Foi. Tá. Devo explicar melhor como vai ser feito isso mais adiante. Alguns teóricos ainda, como a gente está no primeiro ano aí do mestrado, tô tendo mais leituras de filósofos. Esqueci de dizer que eu sou formada em História, né? Eu não sou formada em Filosofia. Eu me formei em História, mas atuo no município dando aula de Filosofia também, né? História e Filosofia. E aí também foi o motivo de eu querer fazer um mestrado, né, para me apropriar melhor dessa parte teórica, né, para poder fazer um trabalho melhor com os alunos. Então, assim, de forma geral, no trabalho, né, vai ser usado Vygotsky, Luria para a questão de pensamento crítico, resolução de problemas, né, a questão da gamificação, principalmente o Moran, mas tem outros ali que coloquei também. Aí ficou pequenininho ali. Tá, mas eu vou falar. Então, para a questão dos conceitos filosóficos, a princípio, eu tinha, até no resumo que eu enviei, estava o Heidegger, mas aí eu enviei antes de finalizar ali a mudança no projeto, do professor na disciplina anterior, e também conversei com a minha orientadora, a Inara, e aí a gente resolveu mudar para o Sartre, e confesso que eu estou gostando muito mais, né? E acho que tem mais relação, assim, a meu ver.
a ideia de liberdade, responsabilidade individual, né, que ele traz, na hora de aplicar isso para os personagens, né, que o Sartre fala, né, que não tem uma essência prévia, né, tu vai te construindo conforme tu vai, as suas ações tu vai te construindo, e aí no D&D também, por mais que tu já meio que pré-defina o alinhamento, porque o teu personagem vai ser, né, já está existindo, digamos assim, ele pode se modificando ao longo, né, ele não vai ficar estático. Então, de repente, tá tu e teu grupo numa situação X que teu personagem é o bom, e então ele segue fielmente as leis e ele precisa transgredir as leis por um motivo bom, justo, talvez, né? Mas que, digamos, não é bem que a lei daquela cidade que ele está aceita. Então, ele vai se ver num dilema ali, então ele pode, ou não, eu vou seguir a lei, não me interessa, ou ele pode talvez mudar, e não, vou modificar aqui, como é que ele vai agir a partir disso na sua jornada, como é que ele vai continuar, se ele vai modificar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, ou se ele vai viver com essa culpa de ter, né, feito algo que não fazia parte de quem era, enfim. Também vou usar Hannah Arendt no conceito de moralidade, ética, né, sobre reflexão crítica, né, ou ordens cegas, nessa questão, né, tipo, obedecer cegamente, o que pode trazer, né. Então, dentro do D&D tem diversas personalidades, assim, de situações, né. É um mundo meio mágico, assim, né, então envolve coisas mágicas também, tudo, mas dá para trazer, assim, né. E da filosofia, eu na história eu conhecia mais o Libânio, e aí eu tinha usado apenas o Libânio, mas agora, durante o mestrado, eu também... a gente estudou ali sobre o Serlet, o Galo, então pensei em colocar também, porque várias das coisas que eles falam ali faz sentido, né, para essa questão da aplicação da filosofia. Opa, apertei errado. Agora foi. Eu não estou olhando ali o tempo, mas eu acho que está dentro. Né? Os objetivos. Investigar de que forma os jogos de RPG, especificamente então D&D, né, podem ser utilizados como ferramentas educacionais, relacionar essas questões filosóficas com moralidade, honestidade e liberdade, né, para a criação dos personagens de jogo D&D, utilizar os jogos de RPG nas práticas pedagógicas, para o aprendizagem de filosofia e avaliar se a gamificação do ensino de filosofia se aplica através dos jogos de RPG, no caso do D&D. Então, resumindo, né, avaliar se vai funcionar, né, essa ideia, então, de... Eu sei que já vi os artigos, coisas que trabalham, jogos, RPG, mas eu vi de maneiras um pouco diferentes, assim, né? Mas acho que sempre tem múltiplas maneiras de se trabalhar, e eu acho que quantas mais a gente descobrir e compartilhar, melhor, né? Só estimula mais a nossa prática. Então, a metodologia e como analisar os resultados, né? Então, como é que seria, né? Acho que eu falei um pouquinho aqui já dessa parte, mas eu vou explicando, então. Eu usaria... No primeiro momento, a gente trabalharia... Deixa eu passar aqui para isso. Deixa eu ver aqui. Tá. Trabalharia com os conceitos, né, a partir do conhecimento prévio dos alunos, né, eu procuro sempre fazer isso. Quando vou começar com um assunto, algum tema, né, ver o que eles já entendem sobre dos conceitos principais que aparecem naquele tema, né. Então, buscar fazer essa conversa sobre o que eles entendem por liberdade, moralidade, o que é essa identidade, e a partir daí, então, trazer esses referenciais teóricos é mais até para mim, né, como professora, para mim ou para eu, como professora, trabalhar com eles, né, mas também, por que não, né, mostrar assim esses conceitos dentro do site, como é que ele fala sobre isso, né. Mas primeiro, trabalhando então, construindo isso a partir do que eles estão falando, né, do que eles entendem da realidade deles. E aí, na hora a gente vai partir para outro momento, que é criar os personagens, então eles vão escolher ali a raça, a classe, etc., e todas as outras coisas que o sistema solicita, mas pensando, né, refletindo bem durante a escolha do alinhamento, fazendo essa relação, né,
Tu quer que não precisa ser um personagem que seja igual a você, ao que tu te considera. Então, tu pode brincar ali, quero fazer meu personagem ser mal, né? Caótico mal, ou neutro mal, né? Enfim. Mas tu tem que, então, como é que ele vai agir? Como é que ele vai pensar dentro dessa questão moral, da questão da liberdade dele? Será que ele vai levar em consideração o que os outros falam, o que os outros pensam? Enfim, né? Fazendo essas conexões. Depois, então, a turma geralmente a minha turma tem uns 25 alunos, mais ou menos, e então eu separaria em 2 grupos, ou 3 talvez, dependendo. E aí esses grupos a gente faria as aventuras, né? Os outros grupos não ficariam não fazendo nada, eles ficariam observando o quem está jogando, né? E cada estudante teria um caderninho, digamos assim, para ir anotando as suas reflexões, assim, né? Tive que tomar tal decisão, o que eu pensei, o que não pensei, né? Para no final de cada sessão, a gente ter um bate-papo, assim, né? Tipo, um feedback, assim, do que eles pensaram, do que eles acham que eles têm que mudar para o próximo, enfim. Né? E, então, seria... O personagem, eu pensei primeiro em trazer uns pré-prontos já para eles, mas acho que vai ser melhor eles criarem, né? Ficarem mais livres nisso. Só a história, que a princípio até tinha pensado em a gente criar em conjunto, eu acredito que vou trazer já estabelecida, porque senão o tempo, a gente não tem muito tempo só dos períodos, né? E uma sessão curta, por mais que seja uma história curta, ela leva um tempo, né, para ser desenvolvida. Ainda mais que vai ser com grupos, né? Então a gente vai precisar de um tempo maior. E aí como eu já conheço assim o sistema, nem todos os estudantes estão familiarizados com o D&D. Eu até questionei eles assim, o que eles achavam da gente fazer um RPG e tal para sentir, né, o terreno. Eles ficaram bastante animados, mas nem todos estão familiarizados. Então achei melhor eu, que já jogo um tempo assim, mestrar para eles. E também consigo ir auxiliando eles no processo, né, no decorrer do jogo, assim, né, da história. Se surgir dúvidas, né, até em relações à mecânica do jogo mesmo. Além das questões filosóficas, né. E aí a ideia no final além de verificar, né, fazer esse aprendizado de forma lúdica e tudo, a gente criar um portfólio, assim, botando fotos, né, os relatos deles e tudo. Estou pensando ainda como vai ser isso, para, tipo, como se fosse um livro da nossa aventura, né? E para servir até como um modelo, talvez, para outros professores verem, né? Funciona, a partir disso, o que eu posso fazer? Criar coisas novas, né? A partir dessa ideia inicial, né? Aí aqui eu botei só mais especificado, né? Penso em 10 aulas, mas talvez seja necessário mais, que são 2 períodos de 45 minutos, né? Então, talvez, como eu dou aula de história para essa turma, talvez eu roube um pouquinho da aula de história para mim, a filosofia. O cronograma, vou ter aqui também. E as referências. De forma geral, talvez, né? Se modificam alguma coisa, um pouquinho, mas a princípio ficou pequenininho, né? Mas tá. Acho que não esqueci de nada, mas se esqueci, podem me perguntar. Deixa eu ver. Interromper. Aí. Acho que foi. Eu me empolgo, eu falo muito rápido, então qualquer coisa vocês me perguntem. Muito obrigado pela apresentação, Carolina. Então, gente, está aberto para as perguntas. Vocês podem ficar à vontade. Parabéns, viu, Caroline? Bem legal. Eles devem gostar bastante, né? Provavelmente. Eu acho que isso aí não deixa de ser um elemento importante, né? Para a gente pensar uma proposta pedagógica, né? E o diálogo está ali presente. É uma prática dialógica, com certeza, né? Porque a interação é contínua. A proposta também final de você ter uma espécie de livro, né, para poder replicar, acho que isso é muito importante, porque o ensino da filosofia acontece sempre de uma maneira contextualizada, né? Mas é possível uma recontextualização daquela proposta de prática pedagógica no ensino de filosofia em outro contexto, né? Então, essa recontextualização ela mostra que, de fato, há uma inovação pedagógica, né? Se traz um produto educacional, de fato. Não é só para ser aplicado ali naquela escola, mas há uma proposta de inovação que pode ser aplicado em outro contexto, em outra realidade. Cabe
o professor que não é improvisado, né, que é um professor preparado, ele saber fazer esse movimento, né, que eu acho que é legal. Agora, só uma observação, a questão, por exemplo, da gamificação e a proposta teórica, né, assim, referenciais teóricos, eles estão assim, eles podem dialogar entre si, mas ao mesmo tempo eles estão dentro de referenciais distintos, né? A minha proposta seria assim, você acha que pensar junto, né? Você acha que talvez fosse interessante fazer uma mediação, né, de articular o propriamente teórico da filosofia com aquilo que seria a maneira pela qual você trabalha essa filosofia? Eu acho que isso aí não é fácil, porque eu vejo também, né, às vezes orientando aluno que trabalha, por exemplo, questão do desenho, né, na filosofia. Então, você acaba tendo todo um know-how técnico sobre o ato de desenhar, o ato de trabalhar aquele game ou alguma coisa assim, e você tem um referencial teórico da filosofia ou do ensino da filosofia. E, poxa vida, seria muito interessante ter um diálogo, né, para não ter uma espécie de gap, né, de separação completa. Isso aí não é fácil. Eu nem saberia direito como é que a gente poderia tentar fazer essa costura, mas seria bom não ficar só uma coisa técnica de um lado, né, e uma técnica, por exemplo, de arte ou de artesanato, ou de técnica mesmo, de produção de uma coisa específica, de vídeo e tal, e a discussão filosófica de outro lado, né? Eu acho que é um desafio muito grande. Seria muito importante a gente tentar criar mediações ou criar uma forma de tentar dialogar esses dois mundos, né? Eu acho que seria bem interessante. Bom, essa é a minha observação. Eu não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma outra observação. Eu estou como monitor, mas não sei se me permitem também a prazer da dúvida. Na verdade, eu gostei bastante do tema e eu tenho uma questão, assim, como você lidaria, porque assim, também como um jogador, com os engraçadinhos que gostam, né, da maldade, né, do caos. E aí, a gente colocar agora uma questão gosta da filosofia, né, que a questão em si da própria, vamos supor, se você fala de moralidade, você está falando de uma ética, né, do pensar sobre a ação humana, e seria passado uma visão anterior sobre não sei, correntes ou escolas de ética, seja utilitarismo, deontologia, para que eles tomem decisões a partir dessas escolas, para que eles consigam construir uma visão de mundo, pensando junto com a teoria, porque criar um personagem kantiano é totalmente diferente de você criar um personagem aristotélico, né? Então eu não sei como seria a construção dos personagens, porque eu vejo que a construção do personagem é realmente a construção moral, né? Então você vai construir a moralidade daquele indivíduo. E se seria passado alguma coisa anterior a isso, então uma teoria para que eles pudessem se localizar nas escolhas dele, para que aquele personagem siga aquela ideia teórica, né? E aí que entra também aquela ideia de você conseguir juntar as duas, teoria e prática, né? Mas essa é a minha dúvida maior. Eu posso já responder, porque esse negócio de perguntar a várias pessoas. Ficou. Acredito que é só para todo mundo, né, gente? Exato. Mas é interessante, viu, Bruno, a tua observação, né? Porque acaba sendo uma plate enorme, né? Todas as correntes de pensamento, né? Sim. Acho que disse que você voltou. Você tinha, perdão, Carolina, mas é que você... A minha conexão tá meio... você congelou totalmente, por isso que a gente tá falando. Você pode voltar desde o início da tua resposta, que você estava congelada. Minha conexão tá falhando aqui. Que tava uma ventania aqui ontem e tal, eu acho que deu uns problemas. Mas, enfim, a princípio, sim, primeiro faz esse conhecimento prévio desse, o que eles entendem por e tudo, e depois trazer um pouco da parte teórica. Eu pensei não também explicitar tanto assim, acho que pode trazer alguns teóricos, né, mas no Fundamental 2 não é uma coisa, não faz parte do currículo, assim, também não é uma prioridade, assim, não que não possa ser feito, mas não existe isso, tipo, tem que estudar Kant, tem que estudar, né, Sartre, tem que estudar, enfim, mas eu posso trazer, assim, as várias
formas de pensar a moralidade né, e a ética que existem. Mas não seria de forma muito aprofundada. Mas não que não pudesse, talvez, dependendo, assim, na hora da gente for falando, surgia, a gente, tem, tu quer, na hora da criação do personagem, né? Professor, eu vou fazer assim, assim, assim. Aí eu posso orientar, dentro desse, falando sobre se quiser, para te auxiliar, né? Fazer não havia pensado, assim, especificamente, mas dá para trazer um materialzinho, ou eles têm acesso aos Chromebooks na escola, então dá para eles fazerem essa pesquisa também, né? Mas até quando eu fui apresentar o projeto, esse projeto, assim, né, para a banca e tal, para a banca. Enfim, quando a gente vai fazer a arguição, lembrei a palavra. E até eles falaram, assim, que eu não precisaria, para eu não me preocupar tanto com essa parte de técnica, assim, filosófica, assim, né, técnica que a gente que estuda filosofia, assim, tem que ter, né, que isso é uma coisa que eu que tinha que ter, e aí passaria para os meus alunos ali, mas mais para ajudar, auxiliá-los, né, a chegar nas conclusões ali e tal. Sem necessariamente eles falarem, Sora, porque meu personagem aqui é leal bom, é um paladino leal bom aqui, porque segundo Kant. E aí, né, mas não necessariamente, mas eles conseguirem sim, eles não ficar solto, né, eles conseguirem na hora de criar, eles terem essa ideia, vocês têm que pensar assim, desse ponto de vista, assim, nesse sentido. Então, sim, né, a teoria filosófica entraria nisso. Mas talvez não de uma forma que um estudante de filosofia faria, né? De uma forma, assim, mais básica mesmo. Acho que nesse sentido. Perfeito, muito obrigado. Priscila, você está com a mão levantada, então pode Posso ficar à fazer vontade. só um comentáriozinho? Muito legal, Caroline, parabéns. Eu nunca tinha visto, assim, mais de perto o teu projeto, né? Mesmo a gente sendo aqui do mesmo núcleo. Mas muito legal, e uma coisa que eu queria chamar a atenção, que na verdade tem essa coisa aí da moralidade, etc., mas na construção do personagem e mesmo na forma como eles vão atuando depois, né, vão fazendo as escolhas, etc., tem um outro ponto aí muito importante, que é a coerência, né, a consistência das ações. Então, tipo, o que tu vai escolher, ele é conforme o teu personagem ou não, né? Então, tem uma coisa importante de ter certas características, digamos assim, né? E como elas se revelam na prática. Então, tem um ponto lógico, eu queria dizer isso, né? Tem um ponto lógico e tem esse ponto da congruência, eu diria, entre teoria e prática, entre aspas, né? Porque uma coisa é você se dizer leal, outra coisa é você ser leal. Então, acho que é uma reflexão também que pode ser levada aí para eles, né? Isso, né? A ideia é colocar. Porque, tipo assim, quando tu joga, os teus outros colegas, no momento inicial, formam o grupo, os teus colegas eles não têm conhecimento do que está na tua ficha de personagens, não sabem ter um alinhamento. Vai ser conforme a conversa no grupo, as ações, as decisões que eles têm que tomar, que isso vai aparecendo, né? Então, se tu criou que teu personagem é leal, bom, e tu, na hora que tu encontra um outro lá e tu decide ficar com as moedas de ouro daquele corpo ali que na hora da batalha caiu, mas não seria um faria, né? Então, tem essa reflexão. E a ideia dos colegas estarem observando, a gente fazer esse feedback sempre no fim de todas as sessões para a gente ter isso, né? Os outros colegas não vão interromper a ação, né? A aventura, mas no final dizer, mas o teu personagem fez tal coisa, quer dizer que ele é tal coisa, ter essa conversa, né? Assim. Mas também não é uma situação que talvez se apresente uma situação e o teu personagem é leal bom, mas daqui a pouco ele começa a ter essas ações que não é tão leal, que é uma coisa mais caótica. Então também vai da acessibilidade do mestre dizer, olha, se teu personagem continuar agindo assim, acho que ele vai mudar. Mas poder dizer que ele porque não é uma coisa estática que ele não pode, se ele quer, isso, daqui a pouco ao longo modificar isso, né? Isso é legal também, porque reflete muito a realidade, né? Quer dizer, a gente muda também, né? E os nossos hábitos mudam e a gente não é um corpo assim, né? O caráter, se for pensar assim, então é uma coisa maleável, né? Então é bem real. Legal, bem legal. Obrigada, pessoal. Perfeito, então, muito obrigado pela apresentação, Caroline. Obrigado também pelas perguntas,
por essa conversa. E a próxima apresentação, então, agora é do Everton, sobre o ensino e aprendizagem de filosofia no contexto da racionalidade neoliberal, a oficina de Charges como dispositivo de educação menor. Everton, pode ficar à vontade, então você tem os seus 20 minutos de exposição e os 10 de pergunta, tá bom? Boa tarde, gente. Sou o professor Everton, falo aqui de Brasília, sou professor da rede pública aqui do Distrito Federal desde 2005, e eu concluí em fevereiro o mestrado profissional em filosofia na Universidade de Brasília. E a minha pesquisa, ela girou em torno da lógica normativa dominante que seria nessa ordem neoliberal. Mas eu não vou apresentar aqui toda a minha pesquisa, porque ela tem lá uma discussão muito longa sobre o que é neoliberalismo, o impacto do neoliberalismo na educação. Na verdade, eu vou me concentrar no produto educacional que eu chamo de oficina de Charges. Essa oficina de Charges ela foi aplicada em sala de aula em turmas onde eu leciono na educação de jovens e adultos. Eu trabalho à noite uma escola pública na periferia do Distrito Federal, em Samambaia, onde eu moro também, e eu pude aplicar essa oficina em turmas da terceira etapa da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu vou compartilhar os slides aqui para facilitar aqui a compreensão da minha apresentação. Estou conseguindo visualizar os slides? Da minha parte, está assim. Tá, então vamos lá. O produto que eu criei, que é das exigências aí, da nossa pesquisa de mestrado, eu denomino oficina de Charges, E o pressuposto, que eu uso aí para fundamentar essa construção é a noção de educação maior e educação menor, que é uma discussão feita pelo pensador brasileiro, Silvio Galo. O Silvio Galo, ele parte dos conceitos de literatura maior e literatura menor, que é uma reflexão articulada aí pelos filósofos franceses Deleuze e Guattari. Só que o que o Silvio Galo faz? Ele adapta essa reflexão que o Deleuze e o Guattari fazem, ele adapta isso para a educação e, principalmente, para o ensino-aprendizagem de filosofia. E, então, o que seria essa educação maior? Seria aquela dos gabinetes oficiais, das políticas públicas e planos estatais, das leis e normas produzidas por burocratas a serviço do poder, que geralmente desconhecem o chão da escola. Então, isso seria, de acordo com o Silvio Galo, a educação maior. Já a educação menor é um ato de revolta e resistência contra os fluxos instituídos e as políticas impostas, como uma trincheira cavada pelo professor e sua turma, funciona como dispositivo potencializador de uma escola ou outra dentro da escola oficial. Então, eu parto aí dessa reflexão, essa reflexão que vai amparar a construção aí do meu produto educacional, que é a oficina de Charges. Eu também uso, deixa eu mudar aqui, para fundamentar a construção do meu produto educacional, uma reflexão do Walter Cohen, que é um pensador, eu acredito que ele é argentino, mas desenvolveu a sua carreira acadêmica aqui no Brasil, é a ideia de ensinar a filosofia dentro de uma oficina do pensamento. O ensino-aprendizagem de filosofia como oficina do pensar, oficina do pensamento. E o Cohen, ele parte da seguinte reflexão: dentro de um cenário institucional enrijecido, típico da educação maior, esse cenário ele impede o clima de inquietação, experimentação e liberdade necessário
para a eclosão da experiência filosófica. Então, ele está justificando, né, a validade aí dessa oficina do pensar. Então, ele coloca que a oficina do pensamento, ou oficina do pensar, é uma forma potente, principalmente para contornar esses bloqueios próprios da educação maior, que a gente pode encontrar aí, né, em sala de aula, dentro da nossa realidade aí de professor de filosofia, né? A filosofia, na oficina do pensamento, ela começa com perguntas e problemas e não com teorias prefixadas, né? O foco está em exercitar o estranhamento que desemboca numa desnaturalização da lógica normativa dominante. Então, a minha pesquisa, ela discutiu bastante o conceito de naturalização da lógica normativa dominante, né? Como o sujeito, ele vai naturalizando algo que não é natural, né? O neoliberalismo, ele é um sistema que ele se coloca como natural, mas, na verdade, ele é uma construção histórica, né? E, por outro lado, eu coloco o ensino de filosofia como uma tentativa de causar esse estranhamento, né? E esse processo de desnaturalização dessa lógica normativa dominante. E a oficina de pensamento seria uma prática escolar, né, que vai propiciar ali mecanismos de ultrapassagens, né, que vão, de certa forma, desnaturalizar, ou pelo menos fomentar a desnaturalização dessa lógica normativa dominante, que seria a lógica neoliberal, né? Então, agora falando especificamente da oficina de Charges, né, ela se ampara nessas duas reflexões que eu fiz, principalmente, né, a reflexão do Silvio Galo e do Walter Kohl, né, e ela se coloca como uma experiência de educação menor. A oficina de Charges, ela parte da premissa que a filosofia não deve ser encarada unicamente como um conjunto de conhecimentos a serem transmitidos verticalmente, mas também como uma prática que permite desestabilizar certezas e abrir novas possibilidades de existência e compreensão. Não busca chegar a respostas definitivas, mas sim exercitar a capacidade de pensar de forma crítica, autônoma, dialógica e colaborativa, visando assim experimentar a desnaturalização de um modo de ser hegemônico, que é o modo de ser gerencial, né, o neoliberal, que tem invadido muito, né, espaços aí da educação, inclusive com consequências do ensino-aprendizagem de filosofia. Em paralelo, a oficina de Charges alimenta o debate sobre valores e práticas divergentes da lógica normativa dominante. E um objetivo aí também dessa oficina, né, é a percepção da charge como um gênero textual que tem uma história muito rica, né, aqui no Brasil, é um gênero que tem uma vocação crítica e satírica, né. Então, a gente também, dentro da oficina, a gente fez uma caminhada sobre a história do Brasil, destacando a presença da charge, né, como esse gênero textual, por exemplo, durante a ditadura militar, alguns chargistas, né, foram presos, alguns jornais que valorizavam ali as charges, né, essas charges mais críticas, que criticavam, né, o regime vigente, elas foram proibidas, né. Então, o Brasil, desde a época do Império, ele tem grandes nomes, né, dentro dessa arte, e é uma arte que tem essa vocação crítica e satírica, né, que sempre incomodou os poderosos, né. E, para terminar, eu fiz aqui uma sinopse, né, só para vocês entenderem como funcionou a aplicação dessa oficina, né, na sala de aula. Eu usei 5 aulas, né, de 45 minutos. Eu chamo cada aula de encontro, né. No primeiro encontro, através da análise de 3 charges, apresenta a caminhada histórica do gênero chargístico no Brasil, destacando sua vocação crítica. O segundo encontro, partindo da análise de 2 charges, discute-se o conceito de neoliberalismo e as consequências dessa racionalidade para o mundo e a vida. Terceiro encontro, apoiando-se em 2 charges, motiva-se a discussão sobre valores e práticas alternativas
diante da ordem neoliberal. Aí o quarto encontro, os estudantes organizados em grupos criam livremente charges inspiradas sobre as temáticas discutidas na oficina. E o quinto encontro, as charges criadas pelos estudantes são apresentadas num debate mediado pelo professor, organizado em torno do conteúdo de cada charge apresentada. É importante colocar aqui que essa oficina ela foi feita de maneira multidisciplinar, né? Eu tive ali a participação, a colaboração dos colegas professores de sociologia e artes. Então, foi um trabalho que envolveu não só filosofia, né? Mas a gente aplicou de maneira colaborativa com professores de sociologia e artes, e a avaliação, a nota, ela foi também usada por essas 3 disciplinas, né? Inclusive, foi uma atividade aí de encerramento, né, de semestre, né? E teve um peso assim, bastante elevado aí na avaliação, né, dos estudantes, 30% da nota semestral. E a título só de curiosidade, né, vou mostrar aqui 2 charges que eu utilizei no terceiro encontro da oficina, né, onde a gente discutia lá as consequências do neoliberalismo. Essas 2 charges foram produzidas por um artista do Paraná, e eu encontrei ele no Facebook, conversei com ele, e eu pedi autorização, né, para aplicar essas charges em sala de aula, né. São essas 2 charges aí do artista Lucas Fier, que é um estudante da Universidade Federal do Paraná, estudante da área de design gráfico, alguma coisa assim. E, para finalizar, 3 exemplos aqui, 3 charges, né, produzidas pelos estudantes. Lembrando que o meu público lá nessa escola é uma escola pública de EJA, né, são geralmente pessoas que ficaram 10, 20, até 30 anos longe de sala de aula, que são trabalhadores, né? Aqui em Samambaia, onde eu moro, tem muitos frigoríficos, né? Grandes frigoríficos, né? E a grande parte desses estudantes são trabalhadores desses frigoríficos, né? Alguns que vieram do Nordeste, têm uma jornada de trabalho muito exaustiva, né? Alguns têm muitas dificuldades, né? Na elaboração, assim, de conceitos mais complexos, né? E eu percebi que essa oficina de charge, ela tem um potencial crítico, né, e pedagógico muito rico, né? E ela consegue contornar essas limitações, né, que esses estudantes carregam. Então é isso, né, que eu queria apresentar aí para a nossa sala. Ok, pessoal? Muito obrigado, Everton, pela apresentação. Então, fica aberto, gente, para perguntas, dúvidas. Bom, deixa eu começar para variar, né? Bom, parabéns, viu, Everton? Também gostei bastante da proposta. Às vezes, eu gosto também de usar a palavra encontros formativos, né? Geralmente, no Prof, a gente usa intervenções, né? Mas, assim, eu acho que a ideia de uma sequência didática formativa é bem interessante também, né? Hoje, vamos lembrar do Jaguar, né? Sim, faleceu, né? Então, faleceu ontem. Foi ontem? eu acho que foi ontem, né? Aos 93 anos, né? Do Pasquim, grande chargista, né? Sim. E acabou sendo preso, né? Colocou, foi Pedro II, não, Pedro I, fazendo, em vez de gritar independência ou morte, eu quero Mocotó, né? Aí ficou, né, por causa da ditadura empresarial militar, ficou 3 meses preso por causa dessa brincadeira, né? Que, na verdade, é um ato político, de fato, né? Sim. Agora, a ideia de oficina também é interessante, né? Do Silvio Galo, Walter Kuan, porque é entender conceitos como ferramentas operativas, né? Para que haja a experiência do pensar, né? Então, é bem uma visão do ensino da filosofia não contemplativa, mas entender que está vinculado a uma praxis, né? Isso aí também é muito importante. Um outro comentário, aí é o mesmo que eu fiz para a Caroline, né?
Quer dizer, como é que vocês, por exemplo, na interdisciplinaridade que aconteceu, professor de arte, professor de sociologia, professor de filosofia, quer dizer, houve uma mediação no sentido assim, por exemplo, o cara de artes, ele entende bastante sobre o charge, vai, trabalha a questão da charge, você trabalha o lado mais propriamente da ferramenta do pensar, né? E o outro, talvez, a questão mais das relações de classe, alguma coisa assim. Mas qual é a mediação que aconteceu? Como é que houve a interação? Se houve aí também uma interdisciplinaridade mais orgânica entre vocês? Sim, a gente tentou, né? Na verdade, eu delineei, né, essa oficina, eu coloquei ali as ideias básicas, e aqui a gente tem um momento, né, de cada área sentar e conversar, que é a coordenação pedagógica, né? Então, toda sexta, das 7 horas às 9 horas da noite, a gente senta na escola para discutir aquela área do saber, né? No nosso caso, humanas, só que aí a gente trouxe alguém, né, das linguagens, né, que é artes, né? E a gente fez uma discussão, cada professor ali colocando algumas coisas que são próprias, né, do seu saber, né, da sua disciplina, e a gente tentou fazer algo colaborativo, né, algo coletivo. E, por exemplo, desses 6 encontros, teve um encontro que foi a apresentação da charge, né, a charge construída pelo próprio estudante. Ele funcionou como uma espécie de ápice, né? Fugiu aqui a palavra, né? A gente usou uma outra palavra, mas seria assim, o ponto alto ali da oficina, né? Quando o estudante... Uma espécie de culminância. Culminância. E nesse dia, né, a gente fez isso no anfiteatro da escola, né, com a participação de toda a escola, né? Então, toda a escola participou. À noite, a gente não tem muitos estudantes, são cerca de 150 estudantes, né? Mas toda a escola, ela foi convidada a discutir, né, e analisar as charges. A gente colocou a charge assim no data show, né, para ficar maior, para todo mundo conseguir visualizar. E nós 3, né, eu como professor de filosofia, a professora de sociologia e o professor de arte, nós também fizemos ali um comentário, tentando mediar, depois teve uma espécie de debate, né? Nós convidamos também um artista aqui de Samambaia, né, que tem algumas charges publicadas no Correio Brasiliense, né, que é o Miguel Cabral, né, e ele, no final, ele falou um pouco sobre a charge, né? Então, a gente tentou criar dentro dessa toada aí mais colaborativa, né? Mas, assim, é claro, tem também algumas limitações, inclusive eu coloquei, assim, quais foram as dificuldades, né? Dentro da pesquisa tem uma parte lá sobre as dificuldades e os bloqueios, né, que a gente encontrou na efetivação dessa oficina. Legal, obrigado, viu, Éder? E esse processo assim, de autoavaliação dessa sequência didática, né? Isso aí é muito importante, né? E você colocar isso na dissertação conta muito ponto, porque você consegue fazer essa autocrítica, né? Sim. Isso é ótimo. Muito legal. Parabéns. Valeu. Muito obrigado pela apresentação, pela fala, e agradeço também a todos que estavam presentes, que falaram, que tiraram suas dúvidas, e acredito que seja isso. Se quiser alguém também falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, agora é o momento. E aí, pessoal, vamos interagir um pouquinho aí. Olha, na verdade, eu vou fazer um comentário, já que não vai ter mais ninguém, só uma reflexão sobre as apresentações. Primeiro, uma pegada de militância. A gente tem que ter esse elemento, pessoal. Esse elemento, assim, a gente tem corpo num contexto, sentimento, indignação. Isso não é demérito para a filosofia. Isso aí, acho que até é condição, porque, sabe, ficar só numa postura, sabe, técnica, dissecando o texto, não, a gente tem que trazer a filosofia como efetivamente um elemento de poder contribuir, né, para não só a esfera pública, mas também mesmo para uma incidência na vida social, né, e tal.
E o outro aspecto também que é interessante a gente perceber, esse lado da visibilidade, né? A gente viu aí a questão não só da questão da filosofia surda, charge, até RPG, né? O Norberto, ele trouxe muito esse elemento do debate, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tudo pode ser possibilitado também de ser discutido ali na aula dele, né? Então, alguns elementos em comum que eu achei bem interessantes. Foi bem legal. Não sei se alguém gostaria de comentar, acho que seria interessante. Muito mais verdade. Então, eu tava sentindo exatamente isso que tu pontua, Marcelo. Eu sinto que os quatro abordaram temáticas muito diferentes entre si, mas todas elas apresentam pelo menos uma interface, que é esse posicionamento, essa postura, tanto de um vislumbre crítico da realidade, quanto de o interesse social e político, por assim dizer, dentro da experiência filosófica. E aí, conforme os trabalhos iam passando, eu acabei não fazendo questionamentos por conta da questão do cronômetro, né? Mas eu ia sentindo essas interfaces que a gente pode estabelecer, ficando, bicho, o quanto de coisa que a gente vai sair daqui podendo pensar a partir de hoje, foi muito rico o momento, sabe? E eu estou realmente muito feliz de estar voltando para os debates acadêmicos, assim, e voltar num momento tão frutuoso. Passei muito tempo longe, desanimado, frustrado com a vida. E aí hoje eu tô aqui de volta e as coisas acontecendo da melhor maneira possível, com 3 trabalhos que muito provavelmente eu vou dar uma olhadinha quando saírem. Acho que o do Everton já posso olhar no repositório, né? Mas o da Carolina... Infelizmente, ele não está lá ainda, mas deve que em breve. Mas se quiser, eu posso compartilhar com você aí por favor, WhatsApp. Vou colocar no grupo lá do Profil, tá bom? Pronto, perfeito. Que eu estou realmente muito tentando estabelecer maneiras alternativas de usar a filosofia na sala de aula, né? Tanto a questão da charge, quanto a questão do RPG, que é uma coisa que eu tenho zero contato, mas eu tenho algumas alunas de 8º ano que estão muito nessa fissura, jogam RPG do Selbit e ficam querendo que eu construa RPG com elas, e eu estou muito estudando isso, sacando como é que eu posso me inteirar, sendo que ninguém joga além dos alunos. Aí, provavelmente eu vou ficar fazendo no contraturno atividades com eles para poder me inteirar e levar para a sala de aula depois. Porque eu estou tentando engajar, porque minha escola tem muito precarizada assim, e aí tudo que está sendo de alternativa eu estou abraçando, tentando encontrar maneiras de fazer sentido, sabe? E é isso, de verdade eu estou muito feliz e agradeço a todo mundo pelas contribuições de hoje. Vou deixar a palavra para a Priscila agora. Ô, Brena, faz assim, pede para as tuas alunas te ensinar. É uma invertida muito interessante, é muito legal. Fazer assim, achar um jeito, não sei como, tá? Uhum. É você que vê aí nas suas aulas, mas achar um jeito em que elas ensinem. Pronto, mas a ideia é essa, usar o meu contraturno, né? Né? Essa é uma coisa bacana. O horário cheio, mas aí vai dar certo. Uma hora dá certo. Vai sim. Só parabenizar todo mundo aí e dizer o quanto essas experiências que vocês trazem, os projetos, né, nos alimentam na universidade, não só para as aulas no prof, mas também na graduação, né, que todos somos professores ou bem de IF, enfim, né, que a nossa prática depois ela fica muito mais rica e com muito mais possibilidades. Obrigada. Assina embaixo. Parabéns, Priscila. É isso aí. Mas Tem alguém... uma coisa... Opa, vai lá, Norberto. Tem uma coisa que eu estou trabalhando na minha memória para construir depois disso no trabalho final, mas tem um aspecto um pouco pesado nesse processo todo, que é você ter uma escola gigante, como a minha, por exemplo, que tem 1.000 e poucos alunos, em que a base da formação, da educação, do ensino, ele é muito formal. É uma escola com a consciência aberta, tal, beleza, mas o problema não é a escola, o problema é o sistema
ele traz uma forma de educação muito formal. Então, uma das angústias que eu tenho você tem que ter essa paciência de ver o aluno, de esperar o aluno dar o retorno para aquilo que ele mesmo quer ou para aquilo que você está apresentando como solução. Esse tempo de espera desse retorno gera um vazio, do ponto de vista de aula, de sala de aula, que complica, a gente fica angustiado e ao mesmo tempo a escola te cobra. Mas como assim? Ficou uma aula aí? Eles não dizem, mas eles dizem, você sem fazer nada. Porque é aquele tempo que você precisa que o aluno amadureça, se manifeste, crie. E isso essa coisa de a gente criar um jeito de dar aula de filosofia diferente é bem complicado, né? Mas estamos aprendendo, vamos ver. É isso mesmo, sempre aprendendo. Professores aprendendo com estudantes, como a Priscila colocou, né? E aí vai, circularidade total. Então, eu acredito que seja isso, gente. Agradeço a presença de todos e tenham um excelente resto de tarde para todo mundo. Valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau.